Então, não há porquê esses estados que sempre foram, de certa forma, beneficiados, Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo, eles terem um benefício extra em decorrência das novas descobertas que forem em águas profundas, que forem na área onde é apenas zona econômica exclusiva. Porque eu queria ressaltar um ponto. Quando a Constituição fala no pagamento de royalties, em um tratamento diferenciado para os estados, para os municípios, na minha concepção, é porque ela vai, de certa forma, compensar, a União deveria compensar os estados e os municípios onde houve a atividade que, de certa forma, levou a um transtorno, levou a uma redução na possibilidade de outro tipo de atividade, ou seja, houve um dano e o dano é compensado com o pagamento desses royalties. O marco de 1997, ele privilegia, de fato, os estados produtores. Não é o que o governador do Rio de Janeiro falar em estado produtor, por exemplo, no campo de Tupi. Se você tem a extensão do mar territorial brasileiro é de apenas 12 milhas. Ali é bem da União. E aí você poderia dizer, olha, são 12 milhas, então, nesse sentido, a costa, eu quero o direito do que for relativo à minha área. Sendo que quando você passa das 12 milhas até o limite de 200 milhas, você está na chamada zona econômica exclusiva, que sequer é do Brasil. O que o Brasil tem é o direito de exploração. E o artigo 20 da Constituição diz que o bem é da União, os recursos da plataforma continental e da zona econômica exclusiva. Então, na verdade, não há como você falar em estados produtores. Então, na minha concepção, essa riqueza, ela pertence à União, ao Estado brasileiro, mas é administrada, gerida pela União, e a União deve partilhar de acordo com o que a Constituição determina, em respeito às desigualdades regionais. Okay. Então, nesse sentido, por exemplo, o nosso Estado deve ser mais bem contemplado do que, por exemplo, o Estado de São Paulo. E vamos torcer para que se descubra petróleo em Pernambuco também, porque é uma marcação muito grande. É muito azar, né? E tem uma loucura... Bahia, Sergipe, aí pula Recife, aí vai para Pernambuco, aí vai lá para Mas isso está sendo resolvido. Bem, está sendo resolvido. Esperamos que sim. E o que eu acho mais engraçado é quando falam também de risco de vazamento. Primeiro, você não sabe onde vai acontecer esse vazamento. O vazamento não acontece exclusivamente lá. Ele pode ser na no plataforma, oleoduto, ele pode ser na refinaria. Pode ser no navio. No navio? E depois de vazar, esse petróleo não necessariamente vai para a costa que está mais próxima. Depende da corrente marítima. Que a corrente e aí pode você levar pode, a própria lei, e aí vai até uma sugestão ao deputado, ele pode, em termos de emenda, não sei se isso já foi contemplado, você pode colocar uma emenda em que havendo o dano, o fundo remunera, ressasse, compensa nesse sentido. Deputado, vamos lá. Eu concordo, eu acho que isso que André diz, o artigo 20 diz que isso é patrimônio da União. Ninguém é mais brasileiro porque nasceu na costa do Espírito Santo, do Rio de Janeiro ou de São Paulo. Não é mais brasileiro do que o habitante dos Pampas, do que o habitante do Pantanal, do que o sertanejo nordestino ou do que mora lá na floresta amazônica. E esse princípio que André fala, ele tem sido olvidado, né, com muita frequência. Repartição de recursos, conceber sistema tributário, deve sempre ser feito, na nossa opinião também, em função desse princípio. É objetivo permanente da nação resolver as desigualdades regionais, sociais e regionais, está lá no artigo 3º da Constituição. Então, eu penso que este fundo, que vai ser canalizado na proposta do projeto de lei 5.940, encaminhado pelo presidente Lula, é um fundo soberano, né, análogo ao de outros países, como a Arábia Saudita, Noruega, etc., que destinar-se-ia para a educação, para meio ambiente, para ciência e tecnologia, e aí, quando combina ciência, tecnologia e meio ambiente, você pode ter um impacto menor desse petróleo no meio ambiente por um desenvolvimento tecnológico que faça um melhor uso desse combustível fóssil, que por um tempo, infelizmente, ainda vai ser necessário para a humanidade. Porque o ideal era que fosse toda de energia limpa. E o Brasil aí é um país privilegiado, porque tem 82% da sua matriz elétrica vindo da energia limpa da hidrelétrica. E aí você complementa com carvão, que suja, que faz o aquecimento global, e você tem o etanol já entrando no mercado, você tem a biomassa, você já começa a ter energia eólica. Então, a matriz elétrica de um país, ela nunca vai ser exclusiva de uma fonte única. Então, nós queremos que cada vez mais nessa matriz prevaleçam
as fontes de energia limpa, bom que inclusive a nuclear. Inclusive a E a nuclear. tecnologia também leva não só a substituição do petróleo por outras matrizes, mas que a própria utilização do petróleo não surge tanto. Exatamente. E por Você isso começa que a esse desenvolver fundo investir em meio ambiente desenvolve tecnologia para o próprio petróleo, que gerou o fundo, surge menos. Então, o que é que nós vamos defender? E acho que nesse sentido o governador Sérgio Cabral está isolado. Acho que o governador Eduardo Campos saiu muito bem nesse processo. Ele já se apresentou como um vértice de todo o sentimento nacional de que a riqueza do petróleo tem que ser utilizada estrategicamente, e que ninguém é mais brasileiro porque está no estado, como disse muito bem André, que está a 300 quilômetros, não é, professor? Daquela Mas reserva, e quando querer a gente- se beneficiar e quando a disso. gente mistura alhos com bugalhos, e aí leva-se para o contexto local e se diz que também a riqueza de Suape não pode ficar para apenas aquelas cidades ali, e deve ser dividida por todos os municípios pernambucanos. Cabe essa... Aí a questão tributária, né? Você foi muito feliz, Cristiano. Já rola no Congresso Nacional, eu já vi gente da bancada do Rio de Janeiro dizer, não, tudo bem, vocês estão aí que tem maioria, né? Porque os parlamentares do Brasil inteiro não vão aceitar que esse royalty fique só para o Rio de Janeiro. Né? Então ele já sabe que tem minoria. Aí já começa a falar, sabe de quê? Dizer, tudo bem, então vamos manter a cobrança do ICMS no Estado produtor. No Estado produtor. Cristiano botou o dedo na ferida. Então, é importante que a gente discuta as duas coisas casadas. Nós queremos uma reforma tributária no Brasil que você mude o sistema de cobrança para petróleo e outros minerais no Estado produtor e você coloque para o Estado de consumo, Estado de destino. Isso vai promover a maior igualdade regional entre os 27 estados da federação. A questão, portanto, ela não pode ser vista só na discussão desse projeto de lei aqui, 5.940. Tem que ser também a discussão na reforma tributária. Ou seja, esse componente, ele já era difícil sair uma reforma tributária, né, por conta dos interesses conflitantes temos dos agora estados. Este é mais um elemento complicador. É. Então, a reforma tributária cada vez fica mais difícil. Agora eu pergunto, meu pirão primeiro, você fazer uma partilha na escassez, eu pergunto, não é mais difícil do que encontrar um acordo para partilhar equitativamente, e equitativamente implica tratar desigualmente os desiguais, tendo mais recursos? Eu talvez queira apostar na maturidade Sou otimista de que talvez da seja a população hora... do que se a gente tivesse na carência total. Eu acho que tem que apostar no futuro. Né? Né? Esse é o problema. Esse é o problema. Por exemplo, quando a Petrobras definiu a área entre Florianópolis e Espírito Santo,